Olá pessoal, bom dia! Neste vídeo é a sequência do quarto erro. Por ser um conteúdo completo, né, é necessário que seja falado aqui, né, na íntegra. Não pule as sequências para que as pessoas entendam passo a passo. Então, vamos à sequência, né, do quarto erro. Documentos possíveis para comprovação de período. Guia da Previdência Social, GPS, que significa carnê. Microfichas de reconhecimento que podem ser solicitadas juntos ao INSS, tá bom? O sexto erro: trabalho sem registro em carteira. Bom, existem casos em que a empresa não registra o funcionário corretamente ou deixa de fazer as contribuições previdenciárias devidas. Bom, o período em que não consta no STPS ou que o INSS não localiza a contribuição previdenciária pode deixar de ser computada em seu tempo de contribuição, mas é seu direito ter esse período na sua aposentadoria. Você que se encaixa neste cenário não vai precisar pagar contribuições deste período, porque ele já é considerado na sua aposentadoria. Você apenas precisará comprovar que trabalhou sem registro. Existem vários meios de provar, né, para utilizar este período. Importante, a ação trabalhista não é suficiente para a comprovação de um período previdenciário. E é necessário tomar muito cuidado com ela, dependendo de como foi a ação trabalhista. É melhor não utilizá-la no processo previdenciário. Ela pode trazer prejuízos. O que o INSS normalmente faz de errado nesses casos? Não aceita a ação trabalhista como prova. Segundo, o vínculo com a empresa sem a comprovação de que houveram contribuições pode afetar a contagem de tempo da contribuição e a RMI. O INSS deixará de computar período como tempo de contribuição. Os principais cuidados que devem ser tomados. Primeiro, guardar comprovantes de pagamentos, olerites, recibos de qualquer meio de prova que comprove o vínculo com a empresa. As provas consideradas pela legislação constam no artigo 10 da IN 77. Segundo, testemunhas que trabalharam junto no mesmo período na empresa também pode ajudar a comprovar o seu vínculo. Terceiro, sendo um vínculo reconhecido, não há necessidade de realizar pagamento das contribuições do período, uma vez que a responsabilidade já era da empresa. Por último, sempre vai precisar de documentos que indiquem o início de prova material, que poderá ser complementada com a prova testemunhal, mas não pode requerer período apenas como prova testemunhal, tá bom? Tem que ter sempre uma prova documentais. Documentos possíveis para comprovação deste período que você trabalhou como autônomo. Primeiro, carteira profissional ou carteira de trabalho, cópia original ou autenticada da ficha de registro, contrato individual de trabalho, termos de rescisão contratual, comprovante de recebimento do FGTS, prova testemunhal
outros documentos que podem comprovar o exercício da atividade junto à empresa, conforme o artigo do INE 77. O 7º erro: período especial rural antes de 1991. Os trabalhadores rurais em regime de economia familiar recebem da lei um tratamento de proteção. Regime de economia familiar é quando a família trabalha junto para o próprio sustento. Para períodos trabalhados na lavoura, há uma dificuldade de comprovação pela falta de provas documentais, o que é normal devido à natureza do trabalho. A lei e a instrução normativa do INSS permite vários meios de prova, desde que o histórico escolar até a prova de testemunhas. A instrução normativa do INSS atual é a forma do INE 77. Nela, você pode encontrar vários artigos sobre isso, em especial o artigo 39 a 54, 105 a 230. É também fácil achar a INE 77 pela internet. Olha, o INSS normalmente é melhor em conceder períodos rurais do que períodos especiais por insalubridade. Mas as análises deles vão depender muito dos documentos em que você apresenta para ele ou que você apresentarem para eles. Nesse artigo, diz todos os documentos que você pode apresentar. O tempo de trabalho da zona rural, a partir dos 12 anos, já entra na contagem do tempo de contribuição. E muitas pessoas não sabem disso. Deixa de ter alguns anos na contagem que podem ser necessários para fechar a sua aposentadoria. Olha, desde janeiro de 2018, o período rural pode ser usado como carência para a aposentadoria por idade. Isso quer dizer que esse período pode te ajudar a conseguir aposentadoria por idade, no caso de aposentadoria rural. O que o INSS normalmente faz de errado nesses casos? Bom, primeiro, o INSS muitas vezes não reconhece o período rural, alegando que não existem documentos em nome daquele em que ele não era proprietário da terra. Segundo, o INSS, quando reconhece o tempo rural, considera apenas a partir dos 14 anos e não dos 12. Quando a legislação permite desde os 12 anos de idade. E terceiro, não considera esse período como carência para a aposentadoria por idade. Isso são erros que o INSS cometem. Agora, os principais cuidados que você deve ter, né? Olha só, primeiro, sempre vai precisar de documentos que indiquem o início de prova material, que poderá ser complementada com prova testemunhal, mas não pode requerer período apenas com prova testemunhal. Sempre tem que ter prova documentais. Segundo, para o INSS é importante apresentar no mínimo 3 testemunhas da mesma idade ou mais velhas, que comprovem o trabalho rural desenvolvido. E terceiro, importante que a testemunha tenha vivenciado o labor rural na localidade em que sua família morava, no caso, ou trabalhava. Quarto, a atividade rural deve ser a principal fonte de renda da família na época. Quinto,
É interessante juntar documentos de todos os anos que trabalhou na lavoura. E sexto, todos os documentos deverão ser apresentados em sua forma original ou fotocópia autenticada. Bom, documentos possíveis para comprovação destes períodos. Primeiro, contrato individual de trabalho ou GTPS. Contrato de arrendamento, parceria ou comandato rural. Terceiro, declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Quarto, registro de imóvel rural. Quinto, comprovação de cadastro do INCRA. Sexto, bloco de notas do produtor rural. Sétimo, notas fiscais de entrada de mercadorias. Quinto, documentos fiscais relativos à entrega de produto rural à cooperativa agrícola, com indicação do segurado como vendedor ou consignante. Sexto, atestado de profissão do prontuário de identidade, com identificação da sua profissão ou dos seus pais como lavrador ou agricultor. Sexto, certidão de nascimento dos seus irmãos que nasceram no meio rural, com identificação da profissão dos seus pais como lavrador e agricultor ou agricultor. Sétimo, certidão de casamento com identificação da sua profissão como lavrador, se você casou ainda no meio rural. Oitavo, histórico escolar do período em que estudou na área rural, com indicação da profissão dos seus pais como lavrador ou agricultor. Nono, certificado de reservista com identificação da sua profissão ou dos seus pais como lavrador ou agricultor. E décimo, outros documentos que mencionam a sua profissão ou dos pais como lavrador e agricultor. Tá bom? Então, essas são as informações, né, trazidas aqui pelo quarto erro, quinto erro, sexto erro e o sétimo erro. Tá bom? No próximo vídeo, vocês terão o oitavo erro, o nono erro e o décimo erro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste assunto. É longo, mas é importante para que vocês saibam passo a passo como funciona os erros, né, que as pessoas podem cometer, né, a atrapalhar sua aposentadoria no futuro, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tchau!